Livro O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 4, Espíritos Sofredores. Claire. Sociedade Espírita de Paris, 1861. O espírito que ditou as comunicações seguintes era o de uma senhora que o médium conheceu em vida. A sua conduta e o seu caráter justificam plenamente os tormentos que lhe sobrevieram. Além do mais, ela era dominada por um sentimento exagerado de orgulho e egoísmo pessoais. Sentimentos que ficam evidentes principalmente na terceira mensagem, ao pretender que o médium lhe dê atenção exclusiva. Essas comunicações foram obtidas em diferentes épocas, sendo que as 3 últimas já mostram um sensível progresso nas disposições do espírito, graças ao cuidado do médium, que tinha se dedicado à sua educação moral. 1. Eis-me aqui. Eu, a infeliz Claire. O que você quer que eu diga? A resignação e a esperança não passam de palavras. Para aqueles que sabem que, incontáveis como as pedras da praia, os sofrimentos lhe durarão por séculos intermináveis. Você diz que eu posso aliviá-los? Que palavras sem conteúdo. Onde encontrar a coragem e a esperança para tanto? Procura, então, inteligência limitada. Compreender o que seja um dia que jamais se acaba. Será um dia, um ano ou um século. Como eu posso saber? Se as horas não dividem mais o dia, as estações não mudam. Eterno e lento como a água que brota do rochedo, esse dia execrável, esse dia maldito, pesa sobre mim como uma avalanche de chumbo. Eu sofro muito. Só vejo à minha volta sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. Entretanto, eu sei que acima desta miséria reina o Deus Pai, para o qual tudo se encaminha. Quero pensar nele, quero implorar-lhe misericórdia. Eu me debato e me arrasto como um estropiado que rasteja ao longo do caminho. Não sei que tipo de poder me atrai para você, referindo-se ao médium. Talvez você seja a minha tábua da salvação. Quando eu o deixo, sinto-me um pouco mais calma e reanimada, semelhante a um velho que treme de frio e se reanima quando encontra um raio de sol. A minha alma gelada sente uma nova vida quando você se aproxima. 2. A minha infelicidade aumenta a cada dia. Aumenta à medida que eu vou tendo conhecimento da eternidade. Ó miséria! Malditas sejam as horas de egoísmo e de esquecimento nas quais, esquecida de toda caridade, de todo o afeto, eu só pensava no meu bem-estar. Malditos interesses humanos! Inúteis preocupações materiais que me cegaram e fizeram com que eu me perdesse. Agora, sou corroída pelo remorso do tempo perdido. Que direi a você que me escuta? Vigie sem parar, ame os outros mais do que você mesmo. Não perca tempo no caminho do bem-estar. Não engorde o seu corpo em detrimento da sua alma. Vigie, como dizia o Salvador a seus discípulos. Não me agradeça por esses conselhos, porque, se o meu espírito os compreende, o meu coração nunca os seguiu. Como um cão maltratado, o medo me faz rastejar, mas ainda não conheço o espontâneo amor. A divina aurora desse amor tarda muito a despontar. Ora por minha alma obstinada e tão miserável. 3. Uma vez que você me esqueceu, venho até aqui procurá-lo. Então, você acredita que preces isoladas e a simples pronúncia do meu nome são suficientes para apaziguar o meu sofrimento? Não. 100 vezes não. Eu grito de dor. Ando por aí sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o eterno ferrão do castigo que se enterra na minha alma revoltada. Dou risadas quando ouço seus lamentos, quando os vejo abatidos. O que são as suas pálidas misérias, as suas lágrimas? O que são os seus tormentos que não os deixam dormir? Será que você acha que eu durmo aqui? Quero que você deixe as suas divagações filosóficas, que você se ocupe apenas comigo, que deixe o resto para os outros se ocuparem. Não encontro expressões para descrever a angústia desse tempo que se escoa, sem que as horas marquem os períodos. Vejo apenas um tênue raio de esperança, e esta esperança foi você quem me deu. Portanto, não me abandone.
4. Comentário do Espírito São Luís. Este quadro é totalmente verdadeiro e não se exagera em nada. Talvez possamos perguntar o que essa mulher fez para ser tão miserável assim. Cometeu algum crime horrível? Roubou? Assassinou? Não. Ela nada fez que pudesse afrontar a justiça dos homens. Ao contrário, ela se divertia com aquilo que vocês chamam de felicidade terrena, ou seja, beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe era fácil, nada lhe faltava, a ponto de dizerem aqueles que a viam: que mulher feliz, e lhe invejavam a sorte. Mas então, o que foi que ela fez? Foi egoísta, tinha tudo, menos um bom coração. Não violou a lei dos homens, mas violou a lei de Deus, uma vez que esqueceu a primeira das virtudes, a caridade. Amou apenas a si mesma e agora não é amada por ninguém. Não deu nada para os outros, de modo que agora também nada recebe. Está isolada, abandonada, perdida no espaço, onde ninguém pensa nela, onde ninguém se preocupa com ela. Este é o seu suplício. Como procurou apenas os prazeres mundanos, que hoje não existem mais, a sua vida vive mergulhada no vazio. Como vê apenas o nada, este lhe parece eterno. Ela não sofre torturas físicas, pois os demônios não vêm atormentá-la, o que, aliás, é desnecessário, uma vez que ela própria se atormenta. Isto faz com que ela sofra ainda mais, pois, se os demônios a atormentassem, ao menos estariam pensando nela. O egoísmo foi a sua alegria na terra e ainda a persegue. É o verme que lhe corrói o coração, e este é o seu verdadeiro demônio. São Luís. 5. Clare. Falarei a vocês sobre a importante diferença que existe entre a moral divina e a moral humana. A moral divina assiste a mulher adúltera em seu abandono e diz aos pecadores: arrependam-se e o reino dos céus lhes será aberto. A moral divina, enfim, aceita todos os arrependimentos e todos os erros reconhecidos. A moral humana rejeita cinicamente os erros reconhecidos, mas admite sorrindo os pecados ocultos, e ainda diz que eles são, em parte, perdoados. Para a moral divina, cabe a graça do perdão, enquanto para a moral humana, cabe a hipocrisia. Escolham, espíritos ávidos pela verdade. Escolham entre os céus abertos ao arrependimento e a tolerância que admite o mal, desde que esse mal não perturbe o seu egoísmo e os seus preconceitos, mas que repele os soluços e os lamentos dos erros reconhecidos aos olhos de todos. Arrependam-se todos vocês que pecam. Renunciem ao mal e principalmente à hipocrisia, que esconde as ações vergonhosas. Não esqueçam que a hipocrisia é uma máscara risonha e mentirosa, sempre conveniente a todos que dela precisam. 6. Agora estou mais calma e resignada por ter que expiar as minhas faltas. O mal não está fora de mim, ele reside em mim. Portanto, sou eu quem deve mudar e não as coisas exteriores. Trazemos conosco o nosso céu e o nosso inferno. As nossas faltas, que ficam gravadas na consciência, são lidas corretamente no dia da ressurreição. Somos, então, os nossos próprios juízes, uma vez que o estado da nossa alma nos abate ou nos eleva. Eu explico melhor. Um espírito impuro e sobrecarregado de culpas por causa de suas faltas não pode desejar um lugar elevado no qual não possa permanecer. Acredite, assim como os seres das diferentes espécies vivem cada um no lugar que lhes é próprio, assim também os espíritos, segundo o grau do seu adiantamento, vivem no meio compatível com as suas faculdades. Eles só têm a permissão para viver num lugar melhor quando o progresso, que é o único elemento de transformação das almas, lhes retira as baixas tendências, despojando-os do pecado. Ao sentir que podem voar, atirem-se, rápidos como uma flecha, para o único fim almejado: Deus. Infelizmente, ainda rastejo, mas não odeio mais, e já consigo perceber a indescritível felicidade do amor divino.
Então orem sempre por mim, que espero e aguardo. Nota de Allan Kardec. Na comunicação seguinte, Claire fala sobre o seu marido, que muito a atormentou na Terra, e da posição em que ele se encontra hoje no mundo dos espíritos. Esse quadro, que ela não pôde completar por si mesma, foi concluído pelo guia espiritual do médium. 7. Venho procurar você, referindo-se ao médium, que por tanto tempo me deixa no esquecimento, mas adquiri a paciência e não mais me desespero. Você quer saber a situação do pobre Félix? Ele vaga nas trevas, vítima da profunda penúria de sua alma. Seu ser superficial e leviano, dominado pelo sensualismo, nunca soube o que eram o amor e a amizade, nem mesmo a paixão esclareceu os seus conhecimentos sombrios. O seu atual estado é comparável ao de uma criança inapta para a vida e sem o amparo dos que cuidam dela. Félix vaga aterrorizado neste mundo estranho, onde em tudo sobressai o brilho desse Deus, que ele negou. Instruções do guia do médium. Vou falar por Claire, uma vez que ela não pode continuar a análise dos sofrimentos do marido sem também compartilhá-los. Félix era superficial, tanto nas ideias quanto nos sentimentos. Por ser fraco, era violento. Por ser fútil, era devasso. Entrou no mundo dos espíritos completamente nu, tanto física quanto moralmente. Ao reencarnar, nada adquiriu, e por isso precisa recomeçar toda a obra. Igual a um homem que desperta de um sonho prolongado e que reconhece como foi inútil a agitação de seus nervos. Este pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de ilusões que lhe desvirtuaram a existência. Então, amaldiçoará o materialismo, que fez com que ele trocasse o vazio pela realidade. Amaldiçoará o positivismo, que fez com que ele acreditasse que as ideias sobre a vida futura fossem fantasias e chamava de loucos aqueles que nela acreditavam. Assim como chamava de fracos aqueles que acreditavam em Deus. O infeliz, após despertar, verá que esses nomes que ele ridicularizou eram a fórmula da verdade e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa do que a da sombra. Georges. Observação. Fábula de Esopo. O cachorro e a sua sombra. Um cachorro que carregava na boca um pedaço de carne, ao cruzar uma ponte sobre um riacho, viu a sua imagem refletida na água. Imaginando tratar-se de outro cachorro, com um pedaço de carne maior do que o seu, atirou-se ferozmente sobre o animal refletido na água para tomar-lhe o pedaço que ele julgava ser maior. Agindo assim, ele perdeu a ambos, o pedaço de carne refletido e o verdadeiro, que lhe caiu da boca e foi sugado pela correnteza. Estudo sobre as comunicações de Claire. Essas comunicações são instrutivas porque nos mostram um dos lados mais comuns da vida, o do egoísmo. Elas não falam sobre esses grandes crimes que assustam até mesmo os homens mais perversos, mas é o que acontece com uma multidão de pessoas que vivem no mundo, honradas e veneradas, apenas porque possuem um certo verniz, e por isso não são punidas por transgredirem as leis sociais. Essas pessoas também não vão encontrar castigos excepcionais no mundo dos espíritos, mas uma situação simples, natural, que é a consequência da sua maneira de viver e do estado em que se encontra a sua alma. O isolamento, o abandono, o desamparo. Eis a punição para aquele que viveu somente para si mesmo. Como vimos, Claire era um espírito muito inteligente, mas tinha um coração árido. Na Terra, sua posição social, sua fortuna, seus dotes físicos atraíram-lhe homenagens que lisonjeavam a sua vaidade, e isso lhe bastava. No mundo espiritual, onde está atualmente, ela só encontra a indiferença e vazio em torno de si. Esta punição é mais aflitiva do que a dor, porque ela é humilhante e só inspira piedade e compaixão. Mas é também um meio de obrigá-la a despertar o interesse, a atenção de outros pelo seu destino.
A sexta mensagem traz uma ideia perfeitamente verdadeira ao explicar a obstinação de certos espíritos na prática do mal. Causa admiração ver como alguns espíritos são insensíveis à felicidade que desfrutam os bons espíritos. Podemos dizer que esses espíritos insensíveis estão na mesma posição dos homens degradados que se comprazem na depravação e nas práticas grosseiras e sensuais. Esses homens estão, por assim dizer, no seu ambiente. Não concebem os prazeres delicados e preferem roupas sujas ao invés de vestes limpas e brilhantes, porque desse modo eles sentem-se mais à vontade. Preferem suas orgias aos prazeres da boa companhia. Esses espíritos estão de tal forma identificados com esse tipo de vida, que isso se torna para eles uma segunda natureza. Julgam-se mesmo incapazes de se elevar acima da esfera que lhes é própria. Por isso, eles permanecem assim, até que uma transformação radical do seu ser lhes abra a inteligência e lhes devolva o senso moral, tornando-os acessíveis às sensações mais sutis. Os espíritos que assim procedem não podem, quando desencarnados, de uma hora para outra, adquirir a delicadeza dos sentimentos, e durante um tempo mais ou menos longo, ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual, tal como ocuparam na Terra quando estavam encarnados. Permanecerão assim enquanto se mostrarem rebeldes ao progresso. Entretanto, com o tempo, com a experiência, com as dificuldades e as misérias das sucessivas encarnações, chegará o momento de conceberem algo melhor do que até então possuíam. Suas aspirações se elevam, eles começam a compreender o que lhes falta e se esforçam por regenerar-se. Uma vez no bom caminho, a marcha é rápida, porque experimentam uma satisfação que lhes parece bem superior em comparação com as outras que eram apenas sensações grosseiras e que hoje lhes causam repugnância. Pergunta ao Espírito São Luís: o que devemos entender por trevas em que se acham mergulhadas certas almas sofredoras? Serão as mesmas trevas tantas vezes referidas nas Escrituras? Sim, são as trevas indicadas por Jesus e pelos profetas, quando se referiam ao castigo dos maus. Mas isso não passava de alegoria destinada a tocar os sentidos materiais dos seus contemporâneos, que jamais poderiam compreender uma punição espiritual. Alguns espíritos estão imersos em trevas, devendo-se entender por isso como sendo uma verdadeira noite da alma. Essa imersão nas trevas pode ser comparada à obscuridade que atinge a inteligência do deficiente mental. Não é uma loucura da alma, mas uma inconsciência de si mesma e daquilo que a rodeia. Essa inconsciência acontece na presença ou na ausência da luz material. É principalmente uma punição para aqueles que duvidaram do destino que teriam como espíritos. Uma vez que acreditaram no nada, as aparências desse nada vêm a ser o seu suplício, até que a alma, caindo em si mesma, quebra com energia a rede do enervamento moral que aprendia. Essa quebra assemelha-se a um homem oprimido por um sonho horrível que, em determinado momento, luta com todas as forças contra o terror pelo qual se deixou dominar no início do sonho. A redução momentânea da alma a um nada fictício, sem perder a consciência de sua existência, é um sofrimento muito mais cruel do que se pode imaginar. E isso se deve ao aparente repouso que ela sente. É justamente esse repouso forçado, essa inutilidade do seu ser, essa incerteza que a domina, que fazem o seu verdadeiro suplício. O aborrecimento que invade a sua alma é o mais terrível dos castigos, visto que ela não percebe nada à sua volta, nem as coisas, nem os seres. Isso tudo é, para a alma, o que se pode chamar de as verdadeiras trevas. São Luís. Claire, eis-me aqui. Também posso responder a pergunta sobre as trevas, porque vaguei e sofri por muito tempo nesses limbos onde tudo são soluços e misérias. Sim, existem as trevas visíveis de que falam as Escrituras. Muitos infelizes que deixam a vida, depois das suas provas terrenas, ignorantes ou ocupados, mergulham nessa região fria, inconscientes de si mesmos e do seu destino.
Pelo fato de acreditarem na eternidade da sua situação, eles utilizam ainda a mesma linguagem da vida que os seduziu. Ficam admirados e espantados com a grande solidão que os envolve. São trevas, portanto, esses lugares vazios e povoados ao mesmo tempo. Espaços onde vagam espíritos obscuros, que se lastimam sem consolo, sem afeições, sem socorro de espécie alguma. A quem eles se dirigem, ao sentir a eternidade que lhes esmaga? Tremem e lamentam os interesses mesquinhos que preenchiam as suas horas. Sentem saudade da noite, que, como um sonho feliz, fazia com que eles esquecessem suas preocupações. Para o espírito, as trevas são a ignorância, o vazio, o horror que sentem do desconhecido. Não posso continuar. Claire. Sobre esta obscuridade, obtivemos ainda a seguinte explicação. Por sua natureza, o perispírito possui uma propriedade luminosa que se desenvolve sobre a influência da atividade das qualidades da alma. Poderíamos dizer que essas qualidades estão para o fluido perispiritual, assim como a fricção está para o fósforo. A intensidade da luz é diretamente proporcional à pureza do espírito, de modo que as menores imperfeições morais atenuam e enfraquecem o brilho dessa luz. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior for o seu adiantamento. Sendo o espírito de algum modo seu próprio farol, ele enxergará mais ou menos segundo a intensidade da luz que ele produz. Assim, os espíritos que não a produzem encontram-se na obscuridade. Essa teoria, além de ser confirmada pela observação, é perfeitamente exata quando se trata da irradiação de fluidos luminosos pelos espíritos superiores. Entretanto, esta não parece ser a verdadeira causa, ou pelo menos a única causa do fenômeno da obscuridade. Primeiro, porque nem todos os espíritos inferiores estão nas trevas. Segundo, porque um mesmo espírito pode se encontrar alternadamente na luz e na obscuridade. E terceiro, porque a luz também é um castigo para os espíritos muito imperfeitos. Se a obscuridade em que estão imersos alguns espíritos fosse inseparável das suas personalidades, essa obscuridade seria permanente e geral para todos os espíritos maus, o que, aliás, não acontece. Muitas vezes, os espíritos da mais requintada perversidade veem perfeitamente, enquanto outros, que não podem ser qualificados de perverso, vivem temporariamente em trevas profundas. Portanto, tudo indica que, além da luz que lhes é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes falta, dependendo das circunstâncias. Conclusão: a obscuridade depende de uma causa ou de uma vontade alheia, e pode constituir uma punição especial para determinados casos, segundo a soberana justiça. Pergunta ao Espírito São Luís: por que é mais fácil de conseguir a educação moral do espírito desencarnado do que do espírito encarnado? As relações que o Espiritismo estabelece entre os homens e os espíritos permitem observar que os espíritos se corrigem mais rapidamente sob a influência dos conselhos salutares do que os encarnados, como se observa na cura das obsessões. Sociedade Espírita de Paris. O encarnado, em virtude da sua própria natureza, encontra-se num estado de luta constante, por causa dos elementos contrários que o compõem, corpo físico e corpo espiritual, e que devem conduzi-lo ao destino que a providência lhe traçou. Esses elementos contrários estão sempre reagindo um sobre o outro. A matéria, corpo físico, é facilmente dominada por um fluido exterior, ou melhor, por espíritos que estão sempre tentando intuí-la. Se a alma, com todo o seu poder moral que possui, não reagir, se deixará dominar por intermédio do seu corpo, seguindo o impulso dessas influências perversas que a rodeiam. Os espíritos invisíveis facilmente subjugam a alma e procuram atacar de preferência os pontos mais vulneráveis e as tendências que ela possui para as paixões que a dominam e a escravizam. Com o espírito desencarnado, tudo se passa de modo diferente. Mesmo ele ainda sofrendo uma influência semimaterial,
não é possível comparar o seu estado com o do espírito encarnado. O respeito humano, tão preponderante no homem, não existe para o espírito desencarnado, e apenas esse pensamento já é suficiente para levá-lo a não resistir por muito tempo às razões que o seu próprio interesse lhe aponta como boas. Ele pode lutar, e geralmente o faz com mais força do que o encarnado, porque é mais livre. Nenhum interesse material, nem de posição social, se antepõe ao seu raciocínio. Ele luta por gostar de praticar o mal, mas adquire logo a convicção da sua impotência, em face da superioridade moral que o domina. A perspectiva de um futuro melhor lhe é mais acessível, porque ele tem consciência de que está na mesma vida, a espiritual, em que esse futuro deve se completar. Além disso, essa expectativa não é atrapalhada pelo turbilhão que os prazeres humanos causam. Resumindo, a independência da carne é que torna a conversão mais fácil, principalmente quando o espírito já adquiriu um certo grau de desenvolvimento pelas provações que cumpriu. Um espírito muito primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, o que não acontece com aquele que já tem a experiência da vida. Por outro lado, tanto no encarnado quanto no desencarnado, é sobre a alma, é sobre o sentimento que se deve agir. Toda ação material pode interromper momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas é incapaz de destruir o princípio mórbido que reside na sua alma. Todo e qualquer ato que não visa o aperfeiçoamento da alma não poderá desviá-la do mal. São Luís.